Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Estão me ouvindo aí? Tá bom. Irmãos, nessa noite não vamos estar lendo Salmo 27. Convido a vocês a abrirem a palavra do nosso Deus, onde nós estaremos dando ênfase neste salmo, falando da confiança, da fé inabalável de Davi, de Deus como seu escudo e fortaleza. O Salmo 27, ele diz assim, acompanhe aí: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na sua casa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois o dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre a uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz e o meu clamor. Compadece-te de mim, responde. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeita com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. E me recue, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Estaria orando mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, a ti toda honra, glória, louvor e adoração. Mais uma vez, ó Pai, em que lemos a tua palavra, Senhor, usa, meu Deus. Não permita, Pai, que eu venha falar de mim, mas que nessa noite, Pai, cada um que entrou aqui, Senhor, seja, ó Pai, seja, ó Pai, alcançado a tua palavra e que eles não saiam daqui, Senhor, da mesma forma que entrou, Pai. Muito obrigado, a Senhora, a ti, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, esse salmo, como eu já disse, vou estar dividindo em apenas duas partes. E a primeira parte é essa que expressa essa confiança, a fé inabalável de Davi. A outra parte, ela vai uma súplica mais intensa, de oração, um clamor, para que o Senhor guarde e continue a protegendo. E ele começa esse salmo com essa adoração. O Senhor é a minha luz. Irmãos, Davi aqui, ele frisa essa convicção de que Deus está com ele, de que Deus está ao seu lado, pois só ele é a sua fonte de segurança. Só Deus, ele é o seu escudo, a sua fortaleza. E aqui, irmão, dando já um exemplo já da segunda parte, vimos que Davi, aos 16 anos, ele foi ungido rei, mas ele não subiu ao trono. Porém, Davi, ele se tornou rei após mais ou menos 30 anos de idade. Então, durante esses 14 anos, irmãos, Davi ele foi perseguido, Davi ele teve inveja, ele foi perseguido por Saul, ele teve que esperar para reinar. E mesmo assim, depois que ele se tornou rei, ele ainda sofreu uma crueldade vindo do seu filho Absalão, que queria o trono. Então, irmãos, apesar disso tudo, Davi ele deixa claro para a gente aqui que esperar em Deus não é fácil. Ele esperou 14 anos para poder reinar, mas ele diz para a gente que vale a pena esperar no Senhor. Então, seja qual for a situação que você esteja passando desde já, Davi já deixa claro aqui para a gente
que vale a pena esperar em Deus. Davi ele esperou no Senhor, ele buscou a Deus esse tempo todo, passando por situações adversas, orando, clamando. E aí em Lamentações 3, versículo 24 e 25, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam nele. Mesmo em situações contrárias, Davi ele continuou clamando a Deus, ele continuou buscando ao Senhor. E aí, irmãos, ele continua frisando para a gente que ele, Deus, é a sua segurança, é o seu escudo, é o seu refúgio. Isso que Davi quer deixar para a gente nesse salmo. Depois em casa, lê ele com mais calma, que Deus vai te dar outra palavra, outra mensagem ao teu coração, mas nessa noite escute. Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Independente da situação, é só em Deus que nós encontraremos paz. É só em Deus que nós temos essa certeza de que nós iremos vencer, de que nós iremos passar as nossas circunstâncias adversas, as nossas dificuldades. Quando nós colocamos toda a nossa dependência no Senhor, nós teremos a certeza dessa vitória. Aí vem o versículo 2, ele disse que mesmo que um exército o cercasse, olha só, irmão, que interessante, quando tem essa confiança no Senhor, quando Davi tem essa confiança, ele diz: mesmo que um exército me cercasse, eles é quem tropeçam e caem. Eu tinha deixado aqui uma ilustração para as crianças, mas eu acho que não tem nenhuma que me parece, mas mesmo assim vou falar. Eu diria aqui para as crianças o seguinte: desenha vários soldados, e na outra ponta da folha desenha Davizinho, e atrás de Davi desenha um homem grande, bem grande. E essa ilustração significa, irmãos, que aos olhos daquele exército inimigo, Davizinho era pequeno. Aos olhos de Davi, com as suas próprias forças, ele não conseguiria vencer aquele exército. Mas quem estava de Davi, atrás de Davi, era o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. E é Ele que batalha a sua batalha, é Ele que batalha a nossa batalha. Davi tem essa confiança. Davi colocou essa confiança no Senhor. E o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi tem esse desejo imenso, irmão, de estar na presença do nosso Deus. E ele deixa claro esse desejo de buscar sempre o Senhor, buscar sempre ao Senhor em primeiro lugar, seja qual for a circunstância, seja você no momento de adoração, seja você no momento de adversidade, busca Deus em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro plano e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ele continua, irmão, dizendo assim pra gente, nessa segunda parte, uma mudança aqui, percebe-se? Então, essa mudança que está lá no versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz e o meu clamor, compadece-te de mim, responde-me. Percebe aqui então, irmãos, que há uma mudança aqui desse clamor, nessa oração. Davi aqui ele levanta um clamor então ao Senhor, pois ele reconhece continuamente a necessidade de buscar a Deus em todo o tempo. Buscar o seu auxílio, que ele encontra só no Senhor. Davi reconhece que só Deus pode te ajudar. Davi ele reconhece essa dependência de colocar o Senhor na frente de todas as suas batalhas, de colocar à frente Deus como escudo e fortaleza. E ele confia que Deus ouvirá o seu clamor. E falando nisso, irmãos, eu me lembro de um aluno aqui, há certos tempos atrás, ele cursava o pré-vestibular, que é o terceiro ano, e no primeiro ano ele tentou vestibular para medicina, ele não conseguiu. E aí no segundo ano ele tenta também, ele não consegue. Ele já estava partindo para o terceiro ano. E ali em um certo momento eu vejo aquele rapaz com semblante triste, e Deus toca no meu coração: fala com ele. E eu chamei ele, falei: vem cá, quero falar contigo. Deus tem uma mensagem para você. Peguei uma folha em branco, coloquei um ponto no meio da folha. Falei: tá vendo esse ponto aqui? Ele disse: sim, estou vendo. Falei: olha só, Deus está permitindo você dar uma volta até você chegar nesse ponto.
Porque se você fizer um caminho reto, essa vitória que está aqui não será vitória, será maldição. Mas durante essa volta aqui, Deus está te amoldando, está te dando valorização, para que quando você chegar no teu ponto vitorioso, você seja um profissional competente. E para a honra e glória do Senhor, aquele ano ele passou no vestibular. Então o irmão Davi sabe, e a gente sabe que a gente precisa depender de Deus, colocar Deus à frente de todas as nossas batalhas. E vem a hora que o Senhor adora, ele busca os seus adoradores. Assim, irmão Davi, ele está buscando essa adoração ao Senhor, correndo esse risco. Como eu disse, há 14 anos ele esperou, ele sofreu pressão sobre por Saul, mas ele não desistiu. E Deus fala para a gente: não desista, irmãos. Tenha calma, tenha paciência, espera no Senhor, calma. E ele continua aqui, irmãos, Davi, com essa consciência, uma consciência desse risco de não ser abandonado por Deus, porque ele lembra de que Saul foi rejeitado pelo Senhor e ele continua clamando ao Senhor. Porque muitas das vezes na nossa vida a gente tem um altos e baixos que não deveria ter, mas nós temos, irmão, nós somos humanos, somos falhos. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Às vezes nós pensamos que Deus não ouviu a nossa oração, não ouviu o nosso clamor, a nossa urgência. Parece que Deus está demorando nos responder. Mas calma, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. É no momento certo, é na hora certa que Ele vai te dar a sua vitória, de acordo com a palavra dEle. Mas você tem que crer, você tem que confiar, e a tua vitória vai vir. Mas você tem que buscar a Deus, irmãos, como aqui há esse clamor com mais intensidade. Ouve, Senhor, o meu clamor, a minha voz, compadece-te de mim. Percebe, irmãos, que aqui ele está orando com aquela intensidade. Quando a gente ora, quando nós estamos passando por necessidade, nós oramos, nós agradecemos a Deus quando nós estamos bem, oramos sim. Quando está financeiro está bem, nós oramos, agradecemos. Quando a família está bem, agradecemos. Mas quando a gente passa por uma necessidade, a gente não clama com mais intensidade? Sim, e Davi está fazendo isso aqui. Nós somos assim, nós somos seres humanos assim, dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Clama a Deus, e o Senhor te acolherá. E aí no versículo 10, ele diz assim: mesmo que meu pai, olha só, irmãos, que tremendo é o nosso Deus, sabendo que nós somos falhos, nós somos pecador. Uma vez eu escutei uma frase que Deus, ele é o nosso melhor amigo, sim, verdade, mas ele sabe tudo sobre você e mesmo assim ele não te condena, entre aspas, né. Mas ele sabe tudo sobre você e não sai espalhando para todo mundo o que você fez de errado, o que você errou. E aí ele fala assim no versículo 10: mesmo, olha só o nosso amigo, mesmo que meu pai, minha mãe, mesmo que meu melhor amigo, mesmo que meu irmão me abandone, o Senhor jamais te abandonará, porque Ele é contigo. Deus jamais abandona os seus. Continuando aí, irmãos, fechando já nesse breve meditação em que eu trouxe, como eu falo para o pastor, eu falo pouco, sou simples, mas eu tenho certeza, irmão, de que Deus está tocando no teu coração. E chega em casa, irmão, leia de novo este salmo, leia, tira um tempo, mesmo que você não leia hoje, durante a semana, leia. Eu tenho certeza que Deus vai falar novamente no teu coração. E eu estou estudando esse salmo aqui, irmão, já há alguns meses. Eu já li ele várias vezes, todas as vezes que eu li ele, o Senhor falou comigo diferente. E assim Ele vai falar contigo também. E se eu tivesse que dar um tema para esse salmo, seria: confia no Senhor, como está aí no boletim. Eu confio em Deus, irmãos. 14 anos, Davi esperou para reinar aqui no trono. E aí no versículo 14, ele diz assim para a gente: espera pelo Senhor. Olha só, irmãos, ele está falando para esperar pelo Senhor. Mas o que que ele fala? Fortifique, olha aí, espera pelo Senhor, fortifique o teu coração. Como, irmãos? Fortificar o teu coração orando, clamando, lendo a palavra dele, participando do culto, dos eventos da igreja, clamando, buscando a Deus de todo o teu coração, de toda a intensidade. E Paulo escreve a Filipenses,
lá no versículo 4, 6, deixa isso para nós, como deixou Davi. Não vos andeis ansiosos a coisas algumas. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus a vossa petição pela oração, pela súplica, com ações de graça, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, não vos andeis ansiosos. Como eu já falei, calma. Deus é contigo, confia nele. Davi, ele reforça aqui, irmão, isso pra gente, dizendo que, declarando que quando vem aquele exército, ele fala que nele não há força. E nós realmente não há força. Nós só vamos vencer se o Senhor estiver conosco. Então busque a Ele. Você ainda que não tenha Deus como seu único e suficiente Salvador, você ainda que não entregou a sua vida para Jesus, faça esse voto. Dê esse voto de confiança ao Senhor e se verá a mudança que Ele fará na tua vida. Não vos andeis ansiosos. Enfim, irmãos, o Salmo então 27, enfatiza então essa importância de conhecer Deus mais a fundo, de buscar o Senhor mais a fundo em todo tempo, nos tempos bons e nos tempos difíceis. Buscar o Senhor de todo o coração, pois Deus, Ele é a única esperança que nós temos. E essa esperança, irmãos, ela não morre. O Senhor é o nosso escudo. E ele continua enfatizando, então, a ter fé, a ter coragem, a ter perseverança. E ele termina com essa adoração, lembrando do fruto da confiança. Espera pelo Senhor. Fortifica o teu coração. Tenha fé, irmão, tenha perseverança, porque é isso que vai te manter de pé. Essa fé, essa perseverança. A confiança de Davi, ela está depositada totalmente no Senhor, totalmente em Deus, que é a sua rocha, que é o seu escudo, que é a sua fortaleza. E saiba, irmãos, que Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Deus é fiel em todo o tempo.